Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Beleza, pessoal? Nós estamos dando uma olhada nesse livro, é um livro muito bom, né? Que é Teologia Sistemática Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. E interessante que o assunto que nós vamos ver hoje é o iluminismo e protestantismo. Pessoal, isso aqui, essas informações ela é muito importante para que nós venhamos entender, né, qual é a direção da igreja. Né? Um exemplo, nós temos que entender que os reformadores eles não queriam, de forma alguma, criar um novo movimento, né? Criar uma nova igreja. Né? Porque qualquer pessoa que entende, um exemplo, você vai fazer uma reforma no seu carro, tu vai fazer o quê? Tu vai trocar o estofado, você vai trocar as rodas, você vai fazer uma pintura. Na casa, a mesma coisa, vai continuar com o mesmo carro, vai continuar com a mesma casa. Por isso que é chamado de reforma protestante. Eles queriam tirar alguns ensinamentos da igreja, né, católica na época, que eles viam que não estava de acordo com as cartas de recomendações, com os evangelhos ali, o texto que a gente temos como Novo Testamento. Então, eles não conseguiram e aí eles foram meio que obrigados a seguir ali um movimento diferente, porque eles não conseguiam, a igreja ela não dava brecha para poder fazer essas reformas. Né? Então, a igreja ela é muito forte, os concílios que tiveram não pode mudar assim de uma forma tão fácil. Né? Então, o que foi falado nos concílios, eles têm como inspirado. Beleza? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um assunto interessante, que é o iluminismo e o protestantismo. Né? Nós vamos dividir em dois vídeos aqui. Foi particularmente a teologia protestante e não a católica romana ou a ortodoxia oriental que esteve aberta à influência de novas correntes de pensamento, os quais surgiram no iluminismo e no período subsequente. Então, o protestantismo ele abriu, né, para influências de alguns movimentos, que ao meu ver, movimentos que trouxe ensinamentos negativos. Né? Foram observados 4 principais fatores que possivelmente expliquem essa constatação, ao menos em partes. Primeiro, a relativa fragilidade da instituição eclesiásticas protestantes, a ausência de uma estrutura de poder centralizado, assim como o papado, significou que as igrejas protestantes, nacionais e locais, foram capazes de responder às consequências locais de ordem política e intelectual, com uma liberdade muito maior do que aquela concedida às igrejas católicas romanas. Então, a igreja católica romana ela é muito forte, ela é muito difícil. Você vê que todo o movimento protestante não conseguiu, né? Não conseguiu e por isso que teve que ir seguir um caminho diferente. E aqui a mesma coisa, o iluminismo. Intelectuais protestantes, portanto, experimentaram um grau de liberdade acadêmica que foi negado. Até bem pouco tempo, os seus colegas católicos romanos. Logo, o espírito de liberdade criativa que marcou o protestantismo desde o início expressou sob forma de uma criatividade teológica e uma originalidade que eram praticamente impossível para os demais. 2. A natureza do próprio protestantismo. Embora a essência do protestantismo continue controvertida,
há um consenso em torno da ideia de que um espírito de protesto é parte integrante do nascimento do movimento. A predisposição protestante de se opor às autoridades religiosas, assim como o compromisso com um princípio eclesiástico reformado, a igreja reformada, no caso, deve sempre a igreja que está constantemente se reformando, né? Então ele fala que a igreja sempre ela vem se reformando, a igreja protestante. E faz sentido, porque você vê que parece que cada dia que passa nasce uma igreja nova, nasce um novo movimento, né? Então tem vários movimentos. Tem não sei quantas mil igrejas, algumas com pensamentos semelhantes, alguns com alguns pensamentos um pouco diferentes. Encorajaram um espírito de questionamento crítico em relação ao dogma cristão. Essa atitude repercutiu nos ideais do iluminismo, levando muitos escritores protestantes a se alinhar com esse movimento e a demonstrar sua disposição em acolher seus métodos e perspectiva. Então aqui você vê, até aqui, que nós vamos fazer um vídeo parte 2, você vê que alguns escritores protestantes se alinharam a alguns métodos iluministas. Por isso que eu sempre falo que muitas coisas que fizeram lá no passado influenciam nos dias de hoje. Então, muitas coisas que nós fazemos hoje, eles foram consolidados, principalmente com relação ao dogma da igreja, foram consolidados ou foram desenvolvidos lá atrás, em algum período da história. E é importante a gente saber, olha a importância do estudo, a importância de você saber quando que surgiu, como que começou esse desenvolvimento desse dogma, e se de fato ele é algo real, é algo que nós devemos fazer, ou foi criado, ou foi desenvolvido em algum momento da história, até mesmo de uma interpretação errada. Beleza? Então tá aí, nós fizemos esse vídeo aqui e vamos fazer o parte 2. Beleza? Que o Altíssimo possa estar nos abençoando poderosamente e um abraço do irmão Alex.